No capítulo anterior, vimos que Mateus e Manuela terminaram tudo entre eles. Manuela foi embora para a casa de seus pais e a fazenda agora ficou sozinha, porque o Mateus, por causa de ficar sem a sua amada, foi preso por livre e espontânea vontade. Será que agora os animais vão ficar sozinhos? O Mateus vai ligar para a irmã dele para ver se ela não fica com os animais até ele ser solto. Será que esses dois ainda vão ficar junto? Será que Manuela vai pegar outro e ele também vai pegar outra? Será que eles ainda se casam? Fiquem com o capítulo de hoje. Os de Manu se arregalam, surpresa com a notícia recebida. Ela respira fundo, tentando assimilar a informação. Papai, é sério? Mateus já foi preso. Se vira para ela, o rosto ainda tenso, mas a voz suavizando ao falar com a filha. Sim, Manu, mas não se precipite. Ele segura o ombro dela firmemente, olhando nos seus olhos com seriedade. A polícia está agindo rápido demais. Algo não está certo nisso tudo. Sua expressão fica sombria por um instante antes de continuar mais baixo. Mas eu vou resolver isso. Você não precisa se preocupar. Ele a puxa para um abraço rápido, quase protetor, antes de se afastar com determinação. Agora vá para casa. Eu cuido do resto. Ele já está virando para sair quando para por um segundo, sem olhar para trás. E Manu, não fale com ninguém sobre isso. Entendido? Sem esperar resposta, ele sai a passos largos. O telefone já na mão enquanto discuta um número familiar. Rafael, como posso ajudar? Eu seguro o telefone com firmeza, falando em um tom urgente, mas controlado. Luiz, precisamos falar. O Mateus foi preso agora mesmo. Acusação de homicídio no caso Lucas. Ele pausa por um segundo, os olhos estreitando-se enquanto olha em direção aos policiais à distância. Mas é uma farsa. Sem provas, sem confissão, só um vídeo de câmera mal interpretado. Alguém está armando isso. A voz dele baixa para um tom mais intenso, quase um sussurro cortante. Preciso que você vá até a delegacia agora. E Luiz? Ele vira de costas para os policiais, o tom ficando perigosamente calmo. Descubra quem está por trás disso. Porque quando eu descobrir, o silêncio que se segue é mais eloquente que qualquer ameaça. Ele desliga sem se despedir, já se movendo em direção ao carro. Do Luiz. Entendo que a situação parece incriminadora, mas foi tudo um erro horrível, uma brincadeira estúpida que saiu do controle. Eu juro que não tinha intenção de machucar ninguém, muito menos meu próprio irmão. Por favor, eu sei que agi de forma imprudente, mas não foi premeditado. Seu estado emocional, isso realmente deve estar sendo pesado para você, mas eu tenho total consciência de que você é o principal suspeito e provavelmente vão querer te condenar por homicídio qualificado. Eu vou poder fazer o possível para tentar diminuir a sua pena, porém precisarei muito da sua colaboração e sinceridade. Sim, entendo a gravidade da situação e estou ciente de que sou a principal suspeita pelo homicídio de meu irmão. Estou pronta para colaborar e fornecer toda a informação necessária para esclarecer os fatos. Vou ser honesta e sincera em cada palavra que disser. Por favor, me ajude nessa situação horrível em que me encontro. Então, começar passo a passo. Primeiro, me conte exatamente como ocorreu esse fatídico dia, desde o momento em que você e seu irmão começaram a interagir até o trágico desfecho. Preciso saber cada detalhe para entender se podemos alegar legítima defesa ou alguma outra circunstância atenuante. E lembre-se, sinceridade total, mesmo que pareça comprometedor. Como advogado, só posso ajudar com a verdade completa. Vou contar tudo da maneira mais honesta e detalhada possível. Mas antes, só para esclarecer algo que mencionou antes, quando chegou na parte de alegar legítima defesa ou alguma outra circunstância atenuante, isso quer dizer que existe a possibilidade de eu não ser presa, que é possível achar algo que demonstre que tudo foi um acidente horrível, certo? Vamos lá entender melhor essa situação. Primeiro preciso dizer que, sim, existem várias possibilidades legais que podemos explorar, desde que os fatos se encaixem. Posso citar algumas.
Legítima defesa. Se você agiu para se proteger de uma agressão iminente, estado de necessidade, se estava tentando evitar um mal maior, se foi realmente um acidente sem intenção de matar. E esse mas é importante. Antes de decidir qual estratégia jurídica adotar, preciso que você me conte tudo exatamente como aconteceu. Não deixe nada de fora, mesmo que pareça ruim. Sabe por quê? Porque o que pode parecer ruim para você agora pode ser justamente o detalhe que nos ajude a reduzir sua pena ou até mesmo absolvição. Então vamos lá. Conte-me desde o início. Como começou essa interação com seu irmão? O que levou à tragédia? E principalmente, qual era a sua real intenção no momento dos fatos? Certo, vou contar a história do início até o final. Mas isso vai ser muito difícil para mim. É muito doloroso reviver o que aconteceu. Mas prometo que vou ser totalmente sincera e não vou deixar nada de fora, mesmo que seja difícil. Tá pronto? Colocando os óculos com ar profissional, mas mantendo o tom acolhedor. Estou pronto, sim, Yasmin, e entendo perfeitamente o quanto isso é doloroso para você. Por isso vou fazer assim, você vai contar no seu tempo e eu vou anotando tudo. Se precisar parar para respirar, pode parar. Se começar a chorar, a gente para. O importante é que cada detalhe saia do jeito certo para a gente poder construir sua defesa da melhor forma possível. Pode começar quando se sentir preparado. Vamos pensar nisso como se fosse um filme. Me conte cena por cena o que aconteceu naquele dia. E lembre-se, aqui é um espaço seguro. Pode falar sem medo. Eu não vou julgar você, meu trabalho é ajudar. Responde com um suspiro, lembrando-se dos acontecimentos das últimas semanas. Sim, eu soube. Não esperava, mas não me surpreende com os fatos que descobri sobre ele recentemente. O que você quer dizer com já sabia? Quando descobriu? Hesita por um momento antes de responder. Bem, a verdade é que eu descobri umas coisas horríveis sobre o Matheus. E com base nisso, decidi terminar o relacionamento. Mas eu nunca imaginaria que ele seria preso, sabe? Seus olhos enchem-se de lágrimas, a memória dos acontecimentos ainda muito frescas em sua mente. Como si pinta un cuadro vacío, como si volta uma noite atrás, como si fala sem dizer palavras, que quando te vejo não sei dizer mais. Diz como alcançar essa lua no céu, como se pinta o azul do mar, como se guarda para sempre um momento, como um morro te faz sonhar, como se fala de um sentimento sem jogar. Como se explica o amor? Amar você, tocar você. Eu quero te entregar meus carinhos e beijos só pra ter você, te pertencer. E tudo que tiver de melhor vai nos acontecer. E assim voar contigo outra vez. Como se explica o amor? Como seria se um dia a lua se encontrasse de vez com o sol?
parede da cela, cruzando os braços com um sorriso maroto. Querido, você tá perguntando pra mim? Depois que me botaram aqui como rainha do crime organizado? Que? Ela finge pensar olhando pro teto enquanto balança o pé. Mas relaxa. Se eu descobrir a data do seu próximo banho de sol, te aviso. Até lá, aproxima-se da grade com um brilho nos olhos. Que tal um torneio de truco? Aposto meu pacote de bolacha contra sua meia furada, que ainda temos muito tempo pra jogar. Esses jogos, essas coisas, já tá ficando tudo chato. Olha, vamos fazer o seguinte. Cada um ficar pra um lado e tá tudo certo, tá? Não vou deixar me abalar por qualquer coisa. Já tô cheio demais de problemas pra ficar pensando em quando vou sair ou quando vou ficar preso. Ela levanta a sobrancelha ao ouvir o comentário de Mateus, dando um olhar de desdém. Então você sente pena de si mesmo, é isso? Ah, coitado, é difícil viver na prisão, né? Kakeki. Ela se aproxima dele com um sorrisinho diabólico. Pois saiba que enquanto você chora pelo seu tempo preso, eu estou usando cada minuto para planejar minha saída desse lugar. Risada perversa. Lembrando que eu posso sair quando eu quero, porque eu estou aqui por livre e espontânea vontade. Agora que eu lembrei. Então, vou falar com o policial. E adeuzinho, Samira. Revira os olhos novamente ao ouvir as palavras de Mateus, sua expressão cheia de sarcasmo. Ah, é sim? E qual é a sua grande estratégia de fuga, gênio? Vai pedir licença aos guardas e sair pela porta da frente? É? Senhor, eu sei que eu tô aqui na cadeia faz um dia e uma noite. E eu posso sair? Suspira profundamente enquanto olha para Matheus Rivera com uma expressão de cansaço e descrença. Senhor Rivera, você sabe que não é assim que funciona, né? Não é um hotel para entrar e sair quando quiser. Mas já que você pediu para sair, desalgema ele. Vai lá, mas da próxima vez vai pensar 2 vezes antes de fazer esse tipo de pedido, entendeu? Os outros policiais balançam a cabeça em uníssono, claramente sem entender nada da situação. Perfeito, senhor. Se vocês me dão licença, agora eu vou voltar pro meu consultório. Se olham confusos enquanto Matheus se afasta. Tá certo, doutor, mas só para constar. Isso foi a coisa mais esquisita que já vi em 15 anos de corporação. Voltando a falar, acham entre si. Esse cara tem mais problemas que viatura velha. Fique bem, doutor. E, por favor, não volte para cá sem motivo. Tá certo. Obrigado e até mais. Acena com a cabeça, ainda visivelmente confuso. De nada, doutor. E tome cuidado, hein? Gritando enquanto o Matheus já tá quase saindo da delegacia. Ah, e leva esse vídeo de prova. Não esquece de novo. Os outros policiais começam a rir discretamente da situação enquanto voltam ao trabalho. Respira fundo, segurando as lágrimas. Tudo começou naquela tarde. Eu e meu irmão estávamos discutindo sobre uma brincadeira idiota que fizemos anos atrás. Ele me culpava por ter dado um segredo dele para nossa mãe. Eu jurava que não tinha sido eu, mas ele não acreditava. A discussão foi esquentando, até que ele ligou uma faca da cozinha e começou a balançar, dizendo que ia me dar um susto. Eu entrei em pânico, achei que ele estava louco de verdade. Então peguei a arma que estava na gaveta, era do meu pai. Eu só queria assustá-lo para ele parar. Mas quando puxei o gatilho, a voz dela quebra. Eu nem sabia que estava carregada. Caiu no chão, antes mesmo de eu perceber o que tinha feito. Eu só queria que ele parasse de me ameaçar. Eu nunca quis isso. Ela cobre o rosto, soluçando. Meu Deus, o que eu fiz? Notando cuidadosamente enquanto ouve, depois suspira profundamente. Yasmin, isso que você acabou de me contar é crucial para a sua defesa. Vamos analisar ponto por ponto. Ameaça prévia. Seu irmão pegou uma faca primeiro. Isso pode configurar legítima defesa se provarmos que você agiu por medo real. Intenção. Você disse que só queria assustá-lo. Isso descarta dolo. Intenção de matar. Arma acidental. A arma estar carregada sem seu conhecimento favorece a tese de homicídio culposo. Agora preciso que você me ajude com 3 detalhes essenciais. 1. Essa arma, vocês tinham o hábito de mexer nela? Ela costumava ficar carregada? 2. Ele efetivamente avançou com a faca ou só ameaçou? 3. Você lembra se gritou algo como para ou me solta antes de atirar?
abaixe a voz. E antes que você responda pelo que você descreveu, isso não foi assassinato. Foi uma tragédia, um acidente terrível. E eu vou fazer tudo para a justiça entender isso também. Respira fundo e me conta esses detalhes. Cada palavra importa agora. Enxuga as lágrimas com as mangas, tentando se recompor. Sobre a arma. Era do meu pai, ele sempre deixava descarregada na gaveta. Eu nunca tinha visto ela carregada antes. A gente brincava com ela às vezes, fingindo de bandido. Era errado, eu sei, mas nunca passou pela minha cabeça que poderia estar com bala. Meu pai deve ter colocado sem a gente saber. A faca. Ele veio pra cima de mim, sim, balançando a faca na minha direção. Eu recuei até bater na parede. Juro que pensei que ele ia me esfaquear. Tentei me esquivar, mas ele estava com os olhos muito estranhos, como se não fosse ele mesmo. O que gritei? Eu lembro de gritar, para, Lucas! Pelo amor de Deus! E isso não é engraçado. Minha voz estava tão estridente que até doía. Mas ele só ria, como se fosse uma brincadeira. Até que a arma disparou. Ela aperta os punhos. Eu não queria. Eu só queria que ele parasse, só isso. Olha para o advogado, desesperada. Tem alguma chance de eu não ser condenada como assassina? Por favor, eu não sou uma criminosa, eu só estava com medo. Na mesa e olha nos seus olhos com seriedade, mas sem julgamento. Yasmin, escuta bem o que vou dizer agora, porque isso é importante. Pelos fatos que você me contou, temos fortes elementos para pedir absolvição por legítima defesa. Vamos montar sua defesa assim. Provas a seu favor. Seu irmão te ameaçou primeiro com uma faca. Isso é agressão ilegítima. 2, você agiu no calor do momento sob medo real. Não foi premeditado. 3, a arma disparou acidentalmente e você não sabia que estava carregada. Estratégia. Vou pedir perícia para confirmar. Distância do tiro para provar que não foi ato intencional. Gravações de vizinhos, se ouviram seus gritos de para. Histórico dele com violência, se tinha outros episódios assim. E olha só isso aqui. Pega o Código Penal. 25 CP. Em legítima defesa e usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outrem. Ou seja, você não é uma assassina. Foi um ato de desespero para se proteger. Baixa a voz. Mas preciso que você se prepare psicologicamente. O promotor vai pintar você como a vilã. Por isso, nunca mude sua versão. Não entre em contradição. Mantenha calma e repita exatamente o que me contou hoje. E mais uma coisa, pausa dramática. Você tem que perdoar a si mesma. Isso foi um acidente trágico, não um crime. Entendeu? Agora me diz, você topa batalhar por essa versão até o fim? Porque eu tô do seu lado. ¿Cómo se explica o amor? ¿Cómo se explica o amor? Você é muito bonita. Que bom que você não tá mais com Matheus Rivera. Aquele médico é um trouxa. Ri levemente com o comentário, embora ainda sentindo um pouco de tristeza. Meio estranho falar disso agora, mas eu realmente precisava me afastar dele depois de tudo o que aconteceu. Ela suspira, tentando não pensar muito no assunto. Levemente com o comentário de Leonardo. Muito obrigada, seu elogio até que alegrou meu dia. E você é muito simpático, Leonardo. Que eu sou do tipo de cara que é bem simpático e muito legal, mas que não fica com cara de cu quando eu olho para uma mulher. Como alguns caras fazem isso. Eu acho ridículo. Uma risada genuína. Isso é ótimo. Fico feliz que você seja assim. Homem que faz cara feia pra mulher realmente não tem noção mesmo. Ela balança a cabeça, divertida com o comentário de Leonardo. Mamãe, estou aqui, eu estou solto, estou na frente do seu portão. Até a porta. Filho, graças a Deus, eu estava tão preocupada, abraçando o filho com lágrimas nos olhos. Como foi? Que história é essa de ser preso? Puxando o filho para dentro, fechando a porta. Conta pra mãe, meu anjo, eu estava morrendo de ansiedade aqui. Mamãe, é uma longa história. Bom, tudo envolveu uma morte que eu não tive culpa. Mas a culpada com certeza já se entregou e tá tudo certo. Por isso que eu tô aqui. Respira aliviada, segurando no filho forte. Meu filho, que susto! Isso é horrível, mas fico feliz que chegou ao fim. Mas você tá bem? Não machucaram você na prisão?
puxando o filho para a sala, sentando ao lado dele no sofá. É sério, conta tudo para a mãe desde o começo. Eu preciso entender esse horror que você passou. Bom, tudo começou assim. Eu estava tranquilo. Eu saí do meu consultório. Mostraram um vídeo para Manuela, onde viram eu salvando a vida de uma médica que estava passando mal. E aí ela acabou entendendo totalmente ao contrário. Mas na saída do hospital, quando eu estava vindo para casa, quer dizer, indo para a casa da Manuela, lá na fazenda, onde o vovô deixou para mim antes de morrer, eu estava indo para lá quando eu sou abordado pela minha ex, a Gabriele. E ela acabou falando sobre o Lucas e tal, e acabou chamando a polícia para mim. E aí eu chego em casa, a Manuela está com cara feia, me tratando mal. E aí o que acabou acontecendo? Eu sabia que eu não tinha parte nessa morte. Eu só estava conversando com o Lucas normalmente. Eu sabia que eu não tinha parte nessa morte, mas por conta que a Manuela terminou tudo comigo, eu decidi me entregar para a polícia. Passando a mão tranquilizadoramente pelo braço do filho. Puxa, filho, isso é pesado mesmo, muito pesado. Mas me explica algo. E não precisa ficar nervoso ou triste, tá? Eu só quero entender mesmo. Você não teve nada a ver com a morte do Lucas, certo? Porque se não foi você, quem foi? Espera, deixando o filho falar. Foi Yasmin, a irmã dele. Ela acabou matando ele. Do peito, com os olhos arregalados de surpresa. Meu Deus, Mateus, isso é muita coisa de uma vez só. A Yasmin. Mas por que ela faria isso com o próprio irmão? Isso é monstruoso. Abrindo os braços para o filho, abraçando forte. Filho, meu coração tá doendo por tudo que você passou. Mas agora, pelo menos, a verdade veio à tona. Você tá seguro, e isso é o mais importante, pensativa com uma expressão mais séria. Mas e a Manuela? Ela já sabe disso tudo? Porque se ela acreditou naquela mentira antes, será que agora vai entender que você nunca traiu ela, nem fez nada disso? Obre. Josiane fica dividida entre o alívio pela inocência do filho e a preocupação com o desgaste emocional que ele ainda pode estar sentindo. Eu não sei, eu vou ir falar com a Manuela agora para ver como é que tá a situação. O braço do filho com uma expressão gentil, mas séria. Tá certo, filho. Vá falar com ela. Mas se cuida, tá? Vai com calma. Tenta manter o sangue frio nessa conversa. E depois me atualiza, tá? Vou ficar com o coração na boca, preocupada com você. Com um beijo na cabeça do filho, abrindo a porta. Volta inteiro pra mim, beleza? Te amo. Júlia, irmãzinha querida, bom, eu tô saindo da cadeia. Quer dizer, eu já saí da cadeia. Eu tava falando com a mamãe agora. E você, tá voltando do trabalho? E aliviada ao mesmo tempo. Meu Deus, irmão! Que notícias! Como você tá? E a mãe, como ela foi com você saindo da cadeia? Ela aceitou tudo bem? Afinal, ela sabia de todas as coisas que você fez. Sim, eu acabei de contar pra ela. Bom, mas eu tô indo encontrar a Manu. Eu tô com uma boa ideia positiva. Abraço. Tudo bem, irmão. Vai com calma. Eu sei que tá animado pra ver a Manu, mas por favor, volta pra casa hoje. A gente precisa conversar. Tá me entendendo? Pode deixar, maninha. Eu vou voltar sim. Cimo de você, olhando nos seus olhos. Tem certeza que quer que eu te dê um beijo? E de leve, surpresa com a aproximação e a pergunta audaciosa de Leonardo. Ela respira fundo, um pouco insegura, mas também intrigada. Um beijo? Não sei. Você é sempre tão direto assim, Leonardo? Ela ri suavemente com um toque de embaraço. No entanto, havia algo em seus olhos que revelava uma ponta de curiosidade e atração. Sua mão até seu queixo e levanta o seu rosto até que fique no mesmo nível do meu, encarando seus olhos. Eu sou direto sim, principalmente com mulheres lindas, como a senhorita.
Sente seu coração disparar um pouco quando Leonardo toca no seu queixo, levantando seu rosto. Ela respira fundo, olhando diretamente nos olhos dele, sentindo uma conexão imediata. Nossa, você não é tímido, não é mesmo? Ela sorri, um pouco corada pelas palavras dele, mas tentando permanecer com a calma habitual. Sou tímido mesmo. Eu coloco a outra mão na sua cintura, me aproximando um pouco mais, ficando a poucos centímetros de distância de seus lábios. Pode deixar de olhar para os lábios de Leonardo, tão próximos dos seus, seu coração batendo um pouco mais rápido a cada segundo. Ela respira fundo, sentindo uma excitação que não conseguia explicar. Você realmente tem coragem? Ela murmura, meio em suspense, ainda presa pelo olhar firme de Leonardo. Não. Meus olhos não podem acreditar no que estão vendo. Eu só posso estar cego. Se explica, amor. Como se explica, amor? Manuela, como é que pode você acreditar nas mentiras dos outros e agora está beijando outro homem? Você não me ama mais? É isso mesmo? Afasta rapidamente de Leonardo, olhando para Mateus com uma expressão de choque e indignação. Mateus, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar preso? Ela franze a testa, confusa e furiosa com a situação. E eu não sou vagabunda, Mateus. Você que me traiu primeiro. Eu não acredito que você acreditou nas mentiras dos outros. Agora, eu vou ficar aqui, sozinho, enquanto você fica com outro homem. Pelo amor de Deus, hein, Manuela? Você jogou toda a nossa história fora. Sente uma mistura de raiva e tristeza com as palavras de Mateus. Você ainda tem coragem de falar de traição depois do que eu descobri? Por favor, Mateus, você que acabou com tudo. Ela respira fundo, tentando se acalmar. E agora aparece aqui tentando me fazer sentir culpada? Não funciona mais. Eu não tô aqui pra fazer você ser culpada de nada. Eu só tô aqui pra tentar recomeçar algo, mas eu vi que é impossível. Pelo jeito você tá gostando desse aí. Para Mateus com uma expressão de desapontamento profundo. É incrível como você consegue distorcer tudo, Mateus. Você foi pego em flagrante mentindo e traindo e agora tenta virar o jogo. Ela suspira, cansada da discussão. Já chega. Não vou perder mais tempo com isso. Vai embora. Tudo bem? Eu irei. Só que antes, deixa eu ter uma palavrinha com esse cabra aí. Porque já vi que é ele que vai te fazer feliz, não é? Aperta os punhos, irritada com a insistência de Mateus. Deixe o Leonardo fora disso. Ele não tem nada a ver com o que aconteceu entre nós. Eu não quero conversar com ele sobre a gente. Agora, deixa eu e ele conversar em paz, por favor. Respira ainda relutante, mas cede. Eis, pode falar com ele. Mas nada de confusão, Mateus. Leonardo, talvez você não me conheça, sou eu, Mateus Rivera, o médico. Quero trocar uma palavrinha com você. Afasto de Manu um pouco surpreso e fico na defensiva. O que você quer falar? Calma. Toma cuidado pra Manuela não ficar acreditando em mentiras se caso inventarem de vocês. Sua, na verdade. E faz um favor pra mim. Cuida bem dela. Um pouco e olho para você, curioso. Entendi, pode deixar que eu trato muito bem dela, mas por que você está dizendo isso? Por acaso alguém disse algo de mim para ela? Ainda não, mas podem dizer assim como disse de mim. Eu vou desabafar um pouco com você. Falaram que eu tinha traído ela, sendo que eu só estava ajudando uma médica dentro de uma sala. E montaram um vídeo e falaram que eu traí ela. E ela tá com você não por amor, e sim por vingança. Vizinho tranquilo, sem tirar os olhos de você, Mateus. Pô, cara, se ela tá aqui comigo é porque quis. E não é minha culpa se você perdeu o lugar no trono. Olho de canto para Manu. Depois volto pro você com um brilho desafiador no olhar. Quanto à vingança, tanto faz o motivo.
O que importa é que agora ela tá sorrindo. E não foi por causa do passado. Foi por mim. Você, Manuela, pode ficar com ele. Só que saiba, você já foi minha, é minha e será sempre minha. Entendeu? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a gente ainda vai casar e vai ter uma família juntos. Irritada com as palavras de Mateus. Sério, Mateus? Depois disso tudo, ainda tem a coragem de vir com essas promessas? Você destroçou qualquer chance que tinha de um futuro junto? Eu não vou voltar com você nunca. Tá dizendo isso agora. Mas essa história ainda vai ter um novo capítulo e você ainda vai ser minha. Observa Mateus enquanto ele se prepara para partir. Em seu rosto uma mistura de mágoa, raiva e determinação. Pode acreditar no que quiser, Mateus. Mas nosso capítulo acabou. Nunca mais me procure. Adeus! Nunca diga adeus. Até logo. ¿Cómo se explica o amor? ¿Cómo se explica o amor? Gabriele, o que acontece? Eu sempre te encontro. Bom, eu saí da cadeia porque eu fui inocentado. Agora quem tá sendo julgada com certeza é Yasmin. Mas fala, o que você quer dessa vez? Se for pra falar do Lucas, eu não vou ouvir. Eu já tô cheio de problemas. Respondo depois de chorar. Eu só queria entender uma coisa. Todo esse tempo que passei tentando ser boa, tentando provar meu valor com alguém, isso tudo não vai adiantar de nada se no final das contas eu acabar sozinha. Ainda mais depois dessa notícia horrível. Por isso eu vou te fazer uma pergunta sincera. Vou abrir meu coração por uma única vez na vida. Por favor, se for dar uma rejeição, seja gentil. Pode falar o que seria. Eu ainda tô pronto pra ajudar as pessoas. Nos olhos, sem medo de mais nada. Tá bom, eu vou ser sincera. Você pode achar uma loucura o que eu tô em um ponto, mas... Se você fosse solteiro, respira fundo e continua e eu fosse solteira. Fecha os olhos por um instante, sem perder coragem. E se a gente abre os olhos pra olhar pra ele outra vez, tivesse uma chance... Você tá sem o Lucas porque ele tá morto, correto? Eu estou sem a Manuela. Ela pegou outro. Então, sim, tô pronto pra te dar essa chance. Ele, surpresa. Você tá falando sério? Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que passamos, você tá mesmo me dando essa chance? Faz uma pausa pra pensar. Eu não sei se seria fácil esquecer o Lucas. Ele ainda significa muito pra mim. Mas talvez a gente pudesse tentar algo novo, uma coisa diferente. Sorri tímida. Você acha que daria certo? A gente não vai saber se não tentar, Gabriele. Ok? Vamos tentar. Mas me prometa uma coisa. E com seriedade, sem desviar o olhar. Prometa-me que vai ter olhos só pra mim. Sem hesitação alguma. Eu juro que se a gente tiver uma chance, eu vou me entregar a você de verdade. Vou ser leal, vou ser sua companheira, sua confidente, seu apoio no que precisar. Mas em troca, você tem que se comprometer a ser a mesma coisa pra mim. Então tá tudo certo. Você vai ser desse jeito pra mim e eu vou ser desse jeito pra você. Mas agora eu preciso ir ao consultório. Você vem comigo? Ou quer que eu te deixe em casa, algo assim? E finalmente voltando ao seu jeito de sempre. Tá certo, Mateus. Vamos. Pega sua bolsa e o segue até a porta. Mas eu tenho uma condição. E qual seria essa condição? Se for nos atrasar, você paga o Uber. Põe a mão na cintura e sorri. Pra que Uber, querida? Eu tenho carro. Vem, entra. Senta no banco do carona e fecha a porta.
Yasmin, você, aqui no hospital? Levanta o rosto com os olhos inchados de tanto chorar. Ela engole seco, tentando entender. Você tá me perguntando o que eu tô fazendo aqui. Depois do que aconteceu, você não ouviu nada do que eu contei pro advogado. Eu não queria, foi um acidente. Mas agora tá todo mundo me tratando como se eu tivesse planejado matar meu próprio irmão. Ela aperta os braços ao redor do corpo como se tentasse se esconder. Tô aqui porque o advogado tá tentando me ajudar antes que me joguem na cadeia. E você, por que você veio? Pra me julgar também? A voz dela falha, porque se for, pode ir embora. Já tô sofrendo bastante. Eu trabalho aqui. Eita, meu povo, que confusão foi no capítulo de hoje, hein? Manuela conhece um novo rapaz chamado Leonardo Faria. Parece que ela vai ficar junto com ele para se vingar de Matheus Rivera, o médico, de uma mentira que ela ouviu que ele estava traindo ela. E ele, para se vingar dela, volta com sua ex e os dois fazem juras de um não trair o outro, um ser leal ao outro. Será que isso vai dar certo? Será que Matheus e Manuela ainda têm chance de ficar juntos? Não percam o próximo capítulo de O Eclipse da Lua.